porque um dos próximos lugares será aonde nós vivemos. Ela falou isso quinta-feira. Eu vim para a igreja, a Renata compartilhou de um sonho, uma revelação que ela teve, e ela falou a mesma coisa. Eu sinto que vai ser nesse próprio lugar. E quando, quinta-feira à noite, eu estava na reunião com o coral, a gente estava reunindo com o pessoal do coral, uma boa reunião, e aí o Itamar, que por acaso também não está aqui, diga para ele que eu senti a falta dele, que o lugar dele era aqui. Falar de uma pessoa que não vem ao culto é perigoso, meu amigo. Mas o Itamar trouxe uma palavra certa. Ele falou, pastor, eu sinto que aqui é o próximo lugar. 3 pessoas no mesmo dia. Coincidência? Eu não creio. Esse negócio de coincidência, queridos, acontece. Mas a Bíblia diz que o passo do homem justo é dirigido pelo Senhor. E eu não creio que Deus não esteja falando pela minha esposa, pela irmã Renata, pelo irmão Itamar. E ele ainda mais dizia, o Itamar falava assim, pastor, avisa a igreja para comprar água, botar água em casa, latas, comida enlatada e pilha. E eu não fiz, eu ia fazer isso ontem, mas essa semana eu vou comprar água, vou botar na minha garagem. Eu vou comprar comida enlatada e pilha e está preparado. Eu não quero trazer medo em ninguém, eu estou dizendo para você estar preparado. Nós moramos num lugar onde há uma falha, a falha de San Andreas começa no sul da Califórnia e termina no norte da Califórnia. Aqui pertinho, na cidade de Hayward, há uma falha. E toda falha, queridos, vai acontecer que ela move. O último grande terremoto aqui foi em 1989, já fazem 21 anos. Não é para você ficar com medo e correr para o Brasil, porque isso não adianta nada. Eu ouvi dizer que um casal escapou da morte daquele avião que caiu lá no Rio de Janeiro, da Air France. Eles não entraram no avião e eles escaparam da morte. Aí passou uma semana, foram para a França, morreram de um acidente de carro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ficar fugindo do inevitável não acontece, querido. Então esse negócio de, vai ter terremoto, eu vou correr para o Rio de Janeiro. Aí pega lá o quê? Uma enchente. Aí vai para Goiânia. Eu me lembro que uma vez, quando eu casei, quando a gente casou, eu e Tereza estávamos indo para o Brasil, logo no início, segundo ano do casamento. Na época nós tínhamos uma rádio lá em Goiânia. E aí avisaram para a Tereza, era a primeira vez. Cuidado com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é perigosíssimo e não sei o quê, e favela e não sei o quê. A gente falou, não se preocupa, a gente está indo primeiro para Goiânia. O pessoal falou, a pessoa falou, não tem problema, Goiânia é tranquilo. Era anos atrás, quem é de Goiânia, havia um hotel que eu ficava sempre, naquela época era o Hotel Umuarama. Na época era um bom hotel. E a gente ficava ali no Umuarama, porque a Rádio Independência, que era a Rádio Aliança antigamente, era bem pertinho, a gente ia andando. E aí Tereza veio toda contente, falou, aqui é tranquilo, disseram que Goiânia não tem nada. Aí a gente desceu para tomar um café, um tiroteio, desce todo mundo. Estava roubando um banco. Então não adianta, querido, vai Rio de Janeiro, é Goiânia, quando tem que acontecer, vai acontecer. Mas terremoto está acontecendo por aí. Então, Haiti, México, Chile, China. Aí nós temos o que é chamado de desastres naturais recentes. A maioria aqui é brasileiro, sabe, eu botei na newsletter essa semana a respeito daquele acordo que foi feito com o movimento esotérico, e Deus trazendo um julgamento, e você vê que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e agora o Rio de Janeiro inundado. Desastres naturais. Som. Alguém checa o som para mim rápido, gente? Não pode ouvir, mas pode ver.
Eu estou tentando voltar para casa desde as 10 horas de ontem. A Leopoldina está completamente alagada, ônibus parado, carro por cima das calçadas. Já passam das 4 da manhã. Já passam das 4 da manhã e eu estou aqui ainda tentando não mais voltar para casa, mas voltar para o trabalho novamente. A gente vem caminhando por dentro d'água e passando para chegar até aqui. E estamos caminhando, porque não tem, nada para. Táxi não para. É cansativo e a gente pode até pegar uma doença, né? Andando nessa água suja aí. Eu, principalmente, não vim preparado, porque eu pensei que não viesse essa chuva toda, né? E a gente tem que contar com a sorte também, né? Fazer o quê? É pela cintura. Não dá pra passar, não? Não dá pra passar. Olha lá. Tá bravo lá. Não dá pra encarar não, vou voltar, é melhor. Vou arriscar não, depois de cair dentro do bueiro aí é pior. Chuvas no Rio. Essa semana aconteceu uma coisa que não acontece desde 1783. A última vez que aconteceu isso, Benjamin Franklin ainda estava vivo e tentou explicar o porquê, que é uma nuvem vulcânica tremenda na Europa por causa de um vulcão em erupção na Islândia. Se você está acompanhando as notícias, o céu no norte da Europa está fechado, os aviões não podem decolar por causa dessa nuvem vulcânica na Europa. Agora, já aconteceu antes já. Em 1783 aconteceu a mesma coisa e causou um caos tremendo. E primeira coisa acontece, no ano seguinte esfria, muitas mortes nos Estados Unidos. E levou muito tempo para eles explicarem como isso aconteceu. Aí você diz, tudo isso é coincidência. Alguns dizem, você não. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 24. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Você sabia que nessa semana o presidente Obama fez uma reunião em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, com todos os presidentes, líderes de governos que têm bomba atômica, que têm bombas, porque há um grande medo. E o medo é que essas bombas caiam na mão de terroristas. Semana passada eu falei de um filme, eu quero falar de um outro filme que eu vi essa semana. E esse filme foi aquele filme romântico, aquele filme, vida, não romântico, mas caso real, verídico, que as esposas gostam de assistir. Sabe, quantos homens sabem o que eu estou falando? Né? Agora, eu peguei um de ação e minha esposa não quis assistir comigo ontem. Então, eu peguei um que estoura e as estrelas arrebentam tudo. Não quis. Mas aí nós pegamos um filme, presta atenção porque tem importante nisso. Um filme de um caso real que aconteceu no início dos anos 80, quando houve uma revolução no Irã. E o que acontece é que essa mulher era casada com um iraniano médico, tinha uma filhinha. E essa mulher, então, o esposo a convenceu de visitar os seus familiares lá no Irã. Só que ele não falou para ela, quando chegou lá, ele não quis mais voltar. E essa mulher, então, sofreu para tirar a sua filhinha e ela de lá. Ela sofreu demais. Quando eu estava assistindo aquilo, eu pensei em várias pessoas daqui da igreja que às vezes quer namorar com pessoas assim de lugares que a gente não conhece. Eu não vou mencionar nome agora. Mas aí eu pensei o seguinte, que perigo, baseado naquela revolução que teve, já pensou uma bomba na mão dos iranianos? E eu não estou falando do Irã como país, nem dos iranianos todos, mas estou falando desses iranianos que têm uma missão de destruição. O presidente do Irã disse, eu quero que Israel saia do mapa. Ouvireis de guerra e rumores de guerras, mas Jesus disse, não tenham medo.